Amém, povo de Deus? Amém. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor da Virgem Maria esteja em nossos corações. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, não é? Olha a graça dele, de nos despertar, de estar aqui, né? O irmão trazendo no coração, o Senhor dizia, feliz de nós que estamos aqui. Foi um trabalho, às vezes, chegar aqui, uns vêm muito fácil, outros pegando dificuldade, mas Deus seja louvado, né? Estar aqui. E por aqueles que também não podem vir, estar na nossa casa, que Deus também é feliz, porque nós estamos intercedendo pelos nossos também. Amém? Amém. O meu nome é João, sou casado, minha esposa se chama Patrícia, inclusive ela é coordenadora do grupo de oração, mensageiro da paz, lá no Mirante Arujá. Está acontecendo neste momento também lá inicia às 7h30. Tem uma filha de 25 anos, a Giovana. Sou ministro da Extraordinária Sagrada Comunhão, com muito amor. E estou passando por esses 2 anos, representante da coordenação de pregação de Arujá, Santa Isabel e Guararema. Por esses 2 anos, com a graça de Deus e com a intercessão de vocês. Bem? E hoje o Senhor nos chama. Hoje, que ele já no começo já começou a fazer cura aqui, desde o Santo Texto, né? Fazer grande libertação, porque nós cremos nisso. Nós cremos nisso, que quando nós invocamos a Santíssima Trindade, tudo começa a mudar a favor de Deus, amém? E qual que é o tema de hoje, desse grupo de oração? Amar ao próximo como a ti mesmo, a si mesmo, né? Tremendo, não, amados? É uma pergunta que o Senhor hoje faz para cada um de nós. Amar ao próximo como a ti mesmo. Eita responsabilidade, não é? É o mandamento do Senhor. Para mim servir a esse Deus maravilhoso, desde o início da criação eu preciso viver os mandamentos. O Senhor colocou. Então, primeiro amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amado, se eu pregar a palavra de Deus, se eu interceder, se eu ter um ministério de música, e se eu não buscar viver esses mandamentos, nada vai valer a pena. Porque é o Senhor que nos ordena este mandamento. E hoje Ele fala para cada um de nós, fala para mim, para você. Ele começou a dizer, para você caminhar é preciso amar o teu próximo. É fácil amar o próximo, amado? Não é fácil, mas o Senhor nos ordena. Ele dá condições para nós. Ele fala assim, olha, João, tem que amar. Se você quiser me seguir, tem que amar o próximo. Custa, dói, vai doer, mas é preciso. Amado, é fácil eu amar aqueles que me amam. É fácil eu amar aqueles que me dão. É fácil eu amar aqueles que estão a favor de mim. Mas aquele que puxa o meu tapete e o seu tapete não é fácil. Mas é aí que é o segredo, é aí que o Senhor quer que nós amamos. É este que vai fazer o extraordinário, é eu amar aquele que vos persegue. É este que o Senhor vem dizer hoje para nós. E hoje nós vamos pegar a passagem da Sagrada Escritura que está no Evangelho de Jesus Cristo narrado por Mateus, Mateus 23. Mateus 23 é aquele que trouxe a palavra. Mateus 23, nós vamos iniciar ali no versículo 34. Para a gente compreender o que o Senhor hoje quer colocar. Já colocou no início desse grupo de oração, através da música, através da oração, através do Santo Texto. Ele já colocou em nossos corações. Nossos corações estão doendo. Mas o Senhor é a cura, mano. E como que eu vou sendo curado? Como que nós vamos sendo curados? É através do amor. O amor de Deus, Ele pode tudo. Essa dor que Ele tem sentindo pelo nosso antes querido, está lá no hospital, seja qual for, é no amor que Deus vai nos curando. Mateus 23, isso, 23, 2, 3, versículo 34. Amém? Não se espante não, gente, eu tomo água toda hora. Eu sou aquele carro velho, se tem acidente, eu tenho que estar sempre bebendo, senão o negócio não fica ruim para falar. Toda hora eu vou beber um pouquinho de água, amém? Todo mundo achou? A minha tradução da minha palavra é da edição pastoral. A maioria aqui, Maria, vai estar falando algum sentido diferente, mas o conteúdo é o mesmo, amém? Para a gente ter uma compreensão do texto, aí no capítulo 34. Quando ouviram que Jesus havia fechado a boca dos saduceus
e dos fariseus se reuniram em grupo. Na tradução da Ave Maria está falando, calou, né? Jesus calou. E um deles, para pôr Jesus à prova, lhe perguntou: Mestre, qual é o mandamento da lei? E ele respondeu, Jesus respondeu: ama o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a tua mente, ou seja, com todo o teu espírito. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ama o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas dependem destes dois mandamentos. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Uma palma para a palavra de Deus, amado. Amados, existe espaço para a gente ter uma compreensão hoje do que o Senhor está falando conosco, e Ele continua falando. A gente tem que ter uma compreensão. Para eu amar o próximo, tem que dar passo. Que nem no começo eu comecei a citar aqui, nós temos que fazer a vontade de Deus. E fazendo a vontade de Deus é olhar os mandamentos. É tanto que a palavra está falando dos dois mandamentos, tá bem? Está falando dos dois mandamentos. Esse é o primeiro passo. Fazer a vontade de Deus e seguir os seus mandamentos. É o primeiro passo. E amar ao próximo é a vontade de Deus para mim e para você. Amém? Nós temos que nos amar primeiramente e permitir que o amor de Deus me ame. Aqui nós vamos ter uma compreensão nesse sentido. Para mim amar uma pessoa é amor. Para mim amar, eu preciso conhecer o que é o amor. Automaticamente, a vivência, quando eu vou ter este amor, quando eu vou ter essa compreensão, quando eu vou viver, quando eu vou praticar este amor que Jesus está falando para nós, aí vai despertar em mim e levar o outro a conhecer este amor. Por quê? Porque o amor de Deus, Ele que vai fazer a mudança em mim, mas para isso eu tenho que se abrir. E Jesus está falando para nós hoje, nesse grupo de oração, Ele está falando assim: olha, João, aí coloca seu nome. Precisa você aprender a amar a si mesmo, porque muitas vezes a gente não quer amar nem a nossa pessoa, a gente às vezes nem quer conhecer. E aí é onde entra o extraordinário de Deus. Eu preciso me conhecer, eu preciso conhecer a minha atitude, conhecer a minha natureza, para mim ter um passo de começar a amar a Deus. Quando eu vou me entendendo a minha dificuldade, quando eu vou me se abrindo para Deus, falando: Senhor, eu sou assim, não adianta, que Deus não me presente. Ele vai conhecer. Ele conhece o meu passado, Ele conhece o meu futuro, Ele conhece hoje o presente. Então não adianta eu ficar dando um passo que o Senhor está vendo tudo. Então é preciso eu entender o que é este amor, para eu ser amado. Aí quando eu começo a sentir, eu me entrego ao Senhor, eu falo: Senhor, eu sou assim. O Senhor me conhece, Senhor, mas aí eu tenho a determinação, eu falo: Senhor, eu preciso ser mudado, eu preciso sentir este amor, eu preciso dar um passo, Senhor, cada dia, mas eu preciso sentir este amor para que eu ame o meu próximo. Amado, se eu não me entendo comigo, se eu não tenho compreensão de buscar, de se rasgar, que nem diz o grego, para o Senhor, como que eu vou amar Deus? Aí é o segredo que Jesus vai dizer para nós: é preciso amar. E quando é o mandamento do Senhor, Ele vai falar assim, Ele sempre vai falar, além desse mandamento, que é os dois mandamentos, que eu vou chegar lá no finalzinho aqui. O que o Senhor quer dizer? Se eu amar o que Ele diz para os fariseus, o fariseu é um grupo, era um grupo político. Se eu amar só aqueles do meu grupo, que recompensa tem a mim, que o que tem de extraordinário em mim? Tem nada extraordinário, porque Jesus fala: o que é extraordinário se você só ama aquele que te ama? Mas Jesus fala: eu vim mudar tudo isso. É para você amar aquele que te persegue. Jesus fala assim: é para você amar aquele que quer puxar o nosso tapete todos os dias. É aquele que o Senhor quer que nos ama. É porque aí vai começando a chegar em mim este primeiro passo. Você vai ter essa compreensão, nós vamos ter essa compreensão que precisa conhecer, sentir o amor de Deus, para que o outro sinta em mim. Desde também, né, que ele queira ver também. Porque tem pessoas
pessoas que você vai estar cheio do amor de Deus e ele não vai enxergar. É preciso abrir o nosso coração. É preciso abrir. É preciso abrir o nosso coração. Sim. Ah, você está falando comigo. Então, amar, esse é um passo. Para me amar, é isso que o Senhor diz para nós: eu preciso primeiro me conhecer. Primeiro me conhecer, às vezes, mas é tão difícil. E aí, para me seguir esse Jesus, para me receber esse batismo, para me amar o meu próximo, não é o meu próximo, é aquele que está do meu lado. Cada dia que é mais próximo da tua família, quem é casado é tua esposa, é teu esposo, é o filho, que mora com o pai, a mãe, é o irmão. Essas são as pessoas mais próximas. Você pensa que o inimigo de Deus, ele vai usar quem? Ele vai usar essas pessoas que estão do nosso lado. E aí a gente vai ter um discernimento, um entendimento, que nem tudo é um inimigo. Tem vezes que a minha natureza mesmo é difícil. Talvez eu sou tão difícil com minha esposa, ou vice-versa. Então muitas vezes a gente tem que ter essa compreensão. Mas é nessa caminhada que nós chamamos de batismo do Espírito Santo, nós vamos ter esse entendimento. Que eu me conhecer, eu vou conhecer a Deus. Se eu não me conhecer, eu não vou conhecer a Deus. É isso que Jesus traduz para nós no mandamento dele. É preciso amar, mas é preciso sentir primeiro este amor de Deus. Vamos falar da nossa vida de RCC, nossa vida dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. É fácil muitas vezes a gente entrar no meio, não é, amado. Nossos irmãos tem irmão que é difícil, como também às vezes vai ser difícil para o irmão, mas aí é o segredo, aí é onde entra a pessoa de Jesus. É onde entra a pessoa de Jesus e fala: comigo foi assim, com vocês não é diferente. Jesus falando: olha, eu desci do meu trono, vim aqui na humanidade, no meio de vocês aconteceu comigo. Imagina você, João, imagina você. Deus fala bem assim conosco. Imagina você. Então a gente tem que abrir os nossos corações para me amar o próximo, eu tenho que me amar. Pedir sempre o Espírito Santo, falar: Senhor, eu sou assim, eu sou essa pessoa difícil, eu sou essa pessoa turrona, eu sou essa pessoa que encontra dificuldade em tudo, me ajuda, Senhor, eu quero mudar, amado. E este passo, quando a gente dá este passo, o Senhor acolhe, porque o Senhor quer um coração que reconhece, o Senhor quer um coração que diz a verdade, porque Ele nos conhece. Mas o Senhor vai estar ao nosso lado. Ele quer que eu fale a minha verdade para quem escuta, porque Deus não é invasor, Ele simplesmente é libertação. Mas quando nós invocamos e falamos: Senhor, eu sou difícil, lá em casa eu estou sendo difícil com minha esposa, eu estou sendo difícil com o meu trabalho, Senhor, me ajuda, me dá luz, amado. As coisas vão mudando. Senhor, só está vendo aquela enfermidade na minha família, sei lá, no meu esposo, na minha esposa. Senhor, me ajude, Senhor. Eu sou fraco mesmo, está doendo, Senhor. Muitas vezes é fraqueza. E o Senhor mata o nosso favor. Mas é preciso eu desmanchar o meu coração, que eu falei no grego, se quebrar. E permitir para que eu possa amar o meu próximo. Aí quando nós começamos neste passo, amado, aquelas pessoas que Deus dá visão, Ele vai começar a ver em nós. Ele vai começar a ver aquele Jesus ressuscitado que nós recebemos todo dia na Santa Missa. Aí a gente vai tendo essa compreensão. E aí vai acontecendo, sabe, nós, o outro passo, quando eu quero amar o meu irmão, eu começo a ser uma pessoa mais doce. O Espírito Santo é doce. Eu vou ter docilidade. Os irmãos vão começar a ver. O irmão vai olhar para o Wagner e falar assim: nossa, olha como o Wagner mudou. Aquele homem era diferente. Hoje eu vejo o Wagner tem paciência. O Wagner hoje quer levar as pessoas para Jesus, porque é através que ele quer. Vai falar para o Jotinho e falar: Jota, eu quero que você leve. Aí a pessoa fala: nossa, mas o Jota antes nem ia na igreja. Uma comparação, mano. E hoje ele está liderando, ele quer levar o povo. Porque a transformação, porque Ele quis, porque quando nós queremos o Senhor, vem ao nosso favor. É isso que é o Cristo ressuscitado para mim amar o próximo. Eu preciso dessa busca. Eu preciso desse encontro pessoal com Jesus tão distante. Santo Agostinho vai falar uma frase que eu carrego para mim. Ele diz assim: é preciso lembrar de Deus quando eu respiro. Por que, amado? Santo Agostinho, ele teve esse entendimento.
Porque é preciso, eu não posso esquecer de Deus nenhum momento, nenhum segundo. Porque a graça deles tem que estar toda hora, porque eu sou um homem falho. Nós muitas vezes somos falhos. Mas quando eu estou na graça de Deus, automaticamente, meu irmão de vício, aí eu estou na presença de Deus, eu falo assim, eu não posso fazer isso com o Wagner. Eu tenho que amar ele, por mais que seja difícil. Vice-versa, ele fala, eu tenho que amar o João, porque o Senhor nos ordenou o mandamento. Por que chama mandamento? Nós temos os 10 mandamentos que o Senhor deu, escreveu lá para Moisés, essa passagem vai trazer em Êxodo, né? E Jesus veio colocar tudo ali. E Jesus ele falava para aquele povo. Com quem ele estava falando? Jesus estava falando com autoridade, naquele tempo no começo, você vê no 34. Ele estava tentando Jesus porque ele sabia muito bem. Ele sabia muito bem o que eram os mandamentos, só que tinha diferença. Eles não cumpriam, amado. Ele não tinha amor pelo próximo. Jesus, você pega no texto aí, esse texto é muito rico. Eles foram que na tradução da Ave Maria falar que Jesus calou eles, porque diante de Deus vai com mentira, vai com enganação, a gente vai ficar calado. E eles queriam pôr Jesus em prova, só que eles questionaram Jesus, mas só que eles ficaram questionados, porque eles vão falar do mandamento. Para eles conheciam os mandamentos. Nós conhecemos, nós católicos, desde a nossa catequese, nós sabíamos os 10 mandamentos. O mandamento da lei de Deus, o mandamento da igreja e os sacramentos nós conhecemos. Mas ele dá um segredo, senão nós somos que nem os fariseus. Aí onde entra o segredo? Jesus falou, olha, eu quero prática. Eles queriam colocar Jesus eles queriam apertar Jesus aqui, porque eles perseguiam Jesus. Aí Jesus falou, olha, muito bem, só que eu preciso praticar. E o Senhor fala hoje para mim e para você, para que nós possamos praticar os seus mandamentos. Amado, o próprio Jesus vai dizer que para o homem olhar os mandamentos, para quem não tem fé é difícil, mas para quem tem fé é mais fácil. Quando a gente tem fé, a gente consegue cumprir os mandamentos de Deus. Amado, e aí tem outro passo, quando a gente começa a querer amar, querer esse amor de Deus que salva, cura e liberta, a gente sabe que Jesus passou por a cruz por amor. Só que nós sabemos disso, mas a gente tem que pôr em prática. A cruz de cada dia. E aí onde vai acontecer o extraordinário? Quando nós começamos a amar o nosso irmão, olha só, nós começamos a perdoar. E no perdão acontece cura. Aqui no finalzinho do texto vai trazer. Quando eu deixo ser amado por esse Deus maravilhoso, esse Deus que se doa todo santo dia na Eucaristia, e eu vou começando a sentir esse amor. E aí eu vou entendendo que o mandamento do Senhor é perdoar também, não é? Ele fala assim, olha, é perdoar. Porque no finalzinho do texto ele vai dizer assim, isso, no finalzinho, então você vê, ó, é uma coisa tremenda, ó. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. O que o Senhor está falando? Porque não adianta eu estar pregando aqui, entre aspas, não adianta eu estar pregando aqui, se eu chego na minha casa e não estou por a minha família, ou pelo meu irmão que está passando por dificuldade, por uma doença. É isso que Jesus falou para os fariseus, e hoje ele fala comigo e com você. É preciso praticar esse mandamento. Amado, em nossas voltas, eu achei até interessante aqui no momento colocar a nossa irmã aqui que chegou para orar. É isso que é o amor de Deus. É orar por aqueles que dá passando. É isso que Jesus nos ensina. É levar o alimento. É isso que o Senhor, ele pegou os fariseus, ele quebrou no bom sentido no meio. Ele falou, olha, vocês conhecem o mandamento, só que vocês não praticam. E o Senhor hoje desperta em nós. O Senhor, quando colocou na intercessão de vocês, é porque Ele queria falar para a geração hoje. Ele queria falar comigo e com você desse jeito. Porque talvez Ele não está amando como o Senhor quer. E Ele está falando assim, ame. Ame. Porque você amando, você tendo o meu amor, eu vou te curar. Amado, não precisa tanto de cura. Quem é que não precisa de cura? Mas quando eu tenho o amor de Deus, eu aprendo a dar perdão. Eu aprendo a liberar o perdão. Hoje nós vemos uma sociedade muito rancorosa, com ódio. Você está no trânsito, amado, qualquer coisinha é briga, porque está faltando o amor de Deus. E muitas vezes a gente tem que tomar cuidado, para que a gente não deixe dando esse passo errado, saindo da palavra de Deus.
O Senhor conquista nós pelo amor, porque Deus é amor. Ele é um amor verdadeiro conosco. E eu preciso desse passo, sentir ser amado por Deus. Eu preciso dessa compreensão, ser um amor de Deus, eu não vou conseguir. Eu preciso sentir, irmão, para que eu possa perdoar e ser perdoado, liberar o perdão. O Senhor falava muito, quando eu preparava essa pregação, desde a hora que nosso irmão passou o tema, o Senhor falava muito para me amar, precisa perdoar. O Senhor mostrava muito o coração chateado. É o meu e o seu, é assim. Por isso nós estamos aqui. Surgiu uma questão, mudando aqui um pouco dentro do contexto. A pessoa chegava para mim, um cliente meu chegava para mim e dizia assim: nossa, eu não vou para a igreja não. Eu não vou para a igreja. Porque eu vejo que minha mulher está indo para a igreja e está ficando pior. Eu estou vendo algumas pessoas indo para a igreja e está ficando pior. Aí eu falei: amado, eu só vou te responder uma coisa. Eu vou falar aquilo que Jesus falou. Jesus disse assim: eu vim para os doentes e não para os sãos. Se eu entender, amado, se nós entender a igreja católica, se nós entender a renovação carismática católica, se nós entender que eu todo santo dia preciso ser curado, as coisas vão mudar. Mas se eu carregar minha mochila nas costas, se eu continuar carregando o meu achismo, se eu continuar carregando toda a bagagem pecaminosa nas minhas costas, talvez o outro não vai sentir, eu não vou conseguir amar. Foi aí que eu respondi para essa pessoa: amado, não se pegue nas pessoas, vai, porque nós vamos para a igreja, porque nós não somos santos, porque nós estamos caminhando para a santidade. Eu falei para ele: não se pega nisso, isso é um lema diabólico. Eu vou lá, eu não sou santo, eu estou indo lá. Lógico que ele não falou de mim, porque estava falando comigo essa pessoa. E eu falava: Jesus disse que ele veio para os doentes. Se eu achar que eu sou curado ainda, eu não vou precisar de Deus. Por isso que eu estou lá todo santo dia, buscando a Eucaristia, buscando a palavra, alimentando pela palavra, pela Eucaristia, pedindo aos irmãos intercessão e intercedendo pelos irmãos, porque nós precisamos ser curados. E lá é lugar de santo, só o dia que a gente estiver no céu, lá do Pai e do Filho. Então nós vamos entender, amado. Eu respondi para ele: porque o Senhor traz isso para nós, amado, para a gente se despertar, para a gente tomar uma posição, para a gente entender quem somos nós. Só que o Senhor é tão tremendo que Ele não vai te perguntar como você chegou aqui. Ele simplesmente vai falar assim: eu estou contigo. O Senhor não quer saber como você chegou aqui, mas Ele quer dizer assim: você é feliz por estar ouvindo minha palavra? Você é feliz por estar aqui, porque da agora por diante você vai ter passo firme, você vai compreender o amor. E é este Deus, amado, é este Deus que hoje está no nosso meio, porque a nossa doutrina da nossa igreja diz que no templo católico, toda vez que nós invocamos, porque já tem Jesus Eucarístico, amém? Mas a nossa igreja diz que o Espírito Santo está nos quatro cantos de qualquer templo, principalmente aonde tem Jesus Eucarístico. Então isso é doutrina da nossa igreja. Então o Espírito Santo está aqui no nosso meio, Jesus está aqui no nosso meio. É preciso eu acreditar, é preciso eu ter essa compreensão de dizer: Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui. O Senhor sabe a dificuldade, Senhor. O Senhor sabe, Senhor. Então, amado, o Senhor quer dizer para nós que é preciso nós amar, é preciso eu sentir, para que aqueles que estejam em minha volta falar assim: valeu a pena. Eu estou vendo meu esposo, eu estou vendo minha esposa, eu estou vendo meu filho, minha filha, sobrinho, neto, eu estou vendo ele buscar esse Jesus, porque muitas vezes nós estamos transmitindo um Jesus que não é aquele da Sagrada Escritura, aquele que venceu a morte por mim e por você. Muitas vezes ele está criando um Jesus do achismo, um Jesus só curador, sabe? E não é esse Jesus. Lógico que no caminho, que nem eu falei, o amor nos salva, nos cura e nos liberta. Mas só que o que a gente tem que entender? Que primeiro o Senhor quer que nós buscamos a salvação. Porque muitas vezes vai acontecer, quando nós buscamos um Jesus curador, sabe o que vai acontecer? Eu vou receber a graça.
eu vou receber a cura. E aí, ó, vamos embora. Só que no caminho, Jesus vai dizer assim: todos aqueles que buscarem em minha oração, o resto eu farei. O Senhor está falando um resto. Por quê? Porque isso é migalha diante de Deus, o nosso problema. Pela grandeza de Deus, pelo o extraordinário que Deus é, amados, a gente está com a dificuldade. E quando nós entregamos mesmo a Jesus, falou: Senhor, me cura, me liberta, me salva. E Ele começa a entregar aquela situação da nossa vida, seja uma situação de enfermidade, seja um problema familiar, um problema financeiro. Quando a gente entregamos verdadeiramente, esperamos, quando pensa, as coisas começam a acontecer. E aí eu tenho o segredo daquilo que eu falei antes, que muitos não vai voltar mais, porque ele recebeu aquela graça, ele recebeu aquela cura, ele abandonou Jesus, ele não vem mais na Santa Missa, ele não busca mais o arrependimento, ele não busca. Por isso que nós temos que ter essa mente, que nem a palavra falou, qual é o mandamento? De toda a nossa mente, entendimento, inteligência e espírito. Eu preciso ter esse entendimento todo dia, eu preciso ter essa intimidade com esse Deus que tudo pode. Quando eu tenho essa intimidade, eu vou aproximando, eu vou buscando a palavra, eu vou buscando todo dia a Santa Missa, e aquilo vai seguindo em mim, uma fortaleza que as pessoas vão olhar em mim e você vai falar: nossa, quem era aquele homem? Olha aquele homem cheio de fé, olha aquela mulher que canta hoje. É isso que o Senhor nos convida hoje, amado. É isso que Ele nos desperta hoje para nós aqui. Não seja, mas seja firme em mim, que eu posso, mas é preciso amar. E quando eu amo, eu vou amolecendo o meu coração, e o meu coração vai, aquele coração de pedra, que muitas vezes o Senhor todo dia, e eu não quero esse Senhor, não. O mundo é assim, amado. O mundo coloca em nós todo dia para que o nosso coração fique duro, mas o Senhor vem com a palavra dele falar hoje para nós: amolece o seu coração. Eu quero o teu coração. Eu quero um coração de carne que ama, que veja a necessidade do seu irmão, veja o seu irmão que ele está passando. Vê, amado, o teu segredo. E quando nós buscamos a presença de Jesus, Ele começa a falar. Porque a visão do Espírito Santo é diferente do mundo. A visão do Espírito Santo, ninguém segura, porque ele é transformador. Quando nós começamos esse passo de amor, muitas vezes o Espírito Santo vai te falar. É Josefa, né? Ó, lembrei o nome da nossa irmã e eu lembrei o rosto dela. Josefa. Aquela família lá do lado de sua casa, passando 2 casas, está precisando, amado. Não é nem de alimento, nem do arroz e feijão. Um exemplo, amado, entendeu? Não é nem do arroz e feijão. O Espírito Santo está comunicando a ela que ela interceda por aquela família. Porque aquela família talvez está numa escuridão. E a luz de Cristo, na pessoa do Espírito Santo, da Santíssima Trindade, vai dar e ilumina. É o amor de Deus que transforma isso, amado. Já entrando no contexto do testemunho, vou contar isso aqui, gente. Longe de mim, misericórdia para a honra e glória do Senhor. Um tempo atrás eu passava por uma dificuldade muito grande para trazer até a palavra, né? Para você entender a palavra. E aí eu moro ali em Arujá, no bairro do Mirante. Sai na Bé ali, já sai um adulto, sentido São Paulo, sentido Arujá, né? E eu estou indo assim, e o Senhor me dá uma visão. Fala assim: João, olha só como o Senhor é tremendo, o amor de Deus é tremendo. Vou falar, isso aqui é para a honra e glória do Senhor, não por mim, porque eu não sou nada sem Cristo. Ele falou: para. E a minha esposa do lado assim do carro, eu parei a caminhonete, e foi no meu coração: para. Ele falou: para onde, Senhor? O Senhor falou: para. Eu parei assim no acostamento da luta. E eu vi um senhor. Eu vi um senhor trazendo é uma bagagem, sabe, meu irmão? Ele era carinho, que nem diz assim, né? Ele trazia uma bagagem e um cachorro com ele. E o Senhor falou: para. Eu parei. Aí o Senhor representou ele. Falou: dá aqueles 20 reais para ele. E eu falei: meu Deus. E eu estou tá acontecendo alguma coisa. E minha mulher tomou espanto. Eu falei: parei. Eu falei: o Senhor está me mandando dar 20 reais. E só tinha 20 reais na minha carteira. Amado, eu dei os 20 reais para ele.
E ele sabe o que ele disse? Eu estou vindo da casa da mãe, ele estava de Aparecida. Ele falou, e Deus falou no meu coração que ele é providencial no meu almoço. Olha, amado, amado, foi tremendo aqui. O Senhor mandou que eu parasse e dasse. E o Senhor falou, dá os 20 reais. E eu só tinha 20 reais na carteira. E aí ele abre a boca dele e falou, aleluia, glória a Deus, eu estou vindo da casa da mãe. E o Senhor falou que ia providenciar no almoço. Olha que você vê a docilidade do Espírito Santo. Só para vocês terem um entendimento que é o amor de Deus. Muitas vezes a gente se fecha e Ele quer ser vivenciado. Eu convido a vocês, em nome de Jesus, vamos ficar de pé em nome de Jesus, para a gente ficar em oração. Mais uma vez, os irmãos já orou, mas vamos orar mais, né? É tão bom nessa presença desse Deus maravilhoso. Então, convido a vocês que, amado, Deus é simples. E antes da oração, eu vou falar uma coisa, que muitas vezes a gente pensa que Deus é algo muito distante da gente. E Ele não é distante, Ele está no nosso meio. Então, do seu jeito, na sua simplicidade, você vai apresentando aquilo que você está vivendo para o Senhor. Se é uma dificuldade financeira, se é uma dificuldade com você mesmo, tem dificuldade conosco, se um parente seu está com enfermidade, internado, se é um filho que está com problema, comece a colocar, mas na confiança mesmo, que esse mesmo Jesus que estava diante de Pilatos, Ele está nos ouvindo, através do Espírito Santo. Então, na tua intimidade, vai se abrindo mesmo. Fala ao Senhor como você é, o que você está sentindo. Fala para o Senhor, não tenha medo. É nosso este momento. Nós estamos num tempo que nós podemos pedir. E neste momento, Senhor, eu te peço, Jesus. Eu te peço, Senhor, na tua grandeza, na nossa pequenez, Senhor. Eu te peço, Jesus. Eu te peço, Pai. Eu te peço hoje, Senhor, como intercessor, Senhor, como este homem pecador que sou eu, que hoje estou nesse ministério, Pai. Eu te peço, Pai, neste grupo de oração, que o Senhor intercede mesmo, Jesus, por nós. Senhor, são tantas dificuldades que tem nos nossos corações. Muitas vezes, Senhor, não sei amar, Senhor, como o Senhor quer, Jesus. E nós te pedimos, Pai Santo. Nós te pedimos, Pai Santo, ensina-nos a amar como o Senhor quer, Pai. Ensina, Pai, a perdoar. Ensina a liberar o perdão, Senhor, para que eu possa ser curado. Para que eu possa ser uma mulher feliz, um homem feliz, Senhor. Para que a tua alegria, Senhor, bate no meu coração. Que os outros sintam a mesma alegria que eu estou sentindo, Jesus. Por isso nós te pedimos, Senhor, derrama sobre nós teu Espírito que está no nosso meio. Desde o início deste grupo de oração, Senhor. Eu quero mudar o nosso coração, Senhor, para a alegria. Essa dificuldade, Senhor, eu te apresento, nós apresentamos, Senhor, neste momento. Tenha misericórdia de nós, Jesus. Oh, Jesus, nós recorremos a Ti, porque nós sabemos, Senhor, que Tu é um Deus que ama, um Deus que tudo pode, Senhor. Tu pode transformar as nossas vidas, Tu pode transformar, Senhor, essa história, Senhor, desse meu esposo, desse meu filho, Senhor. Deixe meu Pai, Senhor, onde se encontra. Jesus, eu coloco em Ti, Senhor. Eu coloco, Senhor, a confiança, amado, vai entregando. Vai dizendo para Jesus mesmo. Ele quer que você abra o seu coração e fale o que você está sentindo. Não tenha medo de Deus, não. Deus é maravilhoso. Ele é o poder e a glória. Então, Pai, nós te pedimos. Derrama sobre nós esse dom, Senhor. Derrama, Senhor, sobre nós agora neste momento a cura, Senhor. Cura os nossos corações, Senhor. Toda dificuldade, Senhor, não se concentrar, Senhor. Pede, irmão. Pede que o Senhor te liberte dessa dificuldade de concentrar. Pede ao Senhor que você tenha passos firmes. Que a sua mente se volte, como diz a palavra, de toda a mente para o Senhor. Ô Senhor, nós te pedimos. Vem sobre nós, Espírito Santo, espalha sobre nós. Vem fazer em nós um novo Espírito Santo. Continua fazendo em nós nesse grupo de oração. Se você não sabe orar em língua, fala glória. Se você não sabe orar em língua, fala glória.
Mas com certeza ia sair daqui muito melhor do que nós chegamos.